Exatamente, Albeniz Reni, a Santa Cruz FM veio acompanhar aqui este dia de votação, uma eleição unificada, todos os municípios brasileiros estavam realizando, né, a escolha para o Conselho Tutelar, diversos candidatos. Aqui em Santa Cruz nós tivemos 9 candidatos, a Rádio Santa Cruz inclusive anunciou no dia de ontem, né, em primeira mão, o resultado desta eleição aqui na cidade de Santa Cruz, né? E nós estamos conversando aqui com a secretária municipal de assistência social, Deise Martins. Vamos conversar também com o doutor Ricardo José da Costa Lima, promotor e que representa aqui o Ministério Público, que acompanhou todo o desenrolar, né, desta eleição aqui no município. E a gente agora cumprimenta aqui os nossos convidados para falar sobre essa eleição. Secretária Deise, boa tarde. É uma eleição muito tranquila, né, aqui em Santa Cruz. Boa tarde, João e ouvintes da Rádio Santa Cruz. Uma eleição tranquila, né? Dentro do que a gente esperava na perspectiva, né? A gente teve um dia intenso, né, de participação da população, mas de uma forma bem tranquila. Muito bem. Doutor Ricardo, boa tarde. Como é que é o trabalho do Ministério Público, né, em todo o desenrolar de uma eleição como essa do Conselho Tutelar? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a vocês também da rádio e Deise. O Ministério Público acompanha desde o início, né, o desenrolar desse processo de escolha, que a gente chama de eleição, o processo de escolha do Conselho Tutelar, que hoje ele é unificado em todo o país, acontece no primeiro domingo do mês de outubro do ano seguinte à eleição presidencial, né? Então, passou por várias etapas, desde a publicação do edital, prova de conhecimento, campanha, enfim, registro de candidatura, né? Deferimentos, indeferimentos, recursos, e culminando agora com a data de hoje, que é o pleito em si, onde a população escolhe os 5 conselheiros tutelares e os suplentes para os próximos 4 anos, né? A avaliação geral transcorreu tudo dentro da normalidade, Santa Cruz muito tranquilo, inclusive em termos de filas, né? Pelo fato de ser urna eletrônica também, acredito que facilitou essa logística. Em relação às outras cidades, eu visitei hoje as 7 cidades da comarca, né? Então, além de Santa Cruz, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Laje Pintada, Japi, São Bento do Trairi, Campo Redondo e... faltou uma... São Laje Pintadas, desculpe. Então, rodamos todas as 7 cidades hoje, ao longo do dia, manhã e tarde. Algumas bastante tranquilas também, outras com filas um pouco realmente acentuadas, a população esperando um pouco para votar, porque todas as outras foram urnas de lona, não foram urnas eletrônicas, né? Então, só Santa Cruz teve essa situação da urna eletrônica. Santa Cruz já temos o resultado agora, 5h30 da tarde, né? Acho que aproximadamente isso. As outras, algumas ainda têm filas para votar e certamente a apuração vai entrar pela noite. Mas, no geral, um pleito muito tranquilo, como nós esperávamos que fosse, porque realmente não deve haver tanta complicação na eleição dessa natureza, né? Vamos aí trabalhar com os novos conselhos para os próximos 4 anos, alguns reeleitos, outros entrando agora, e agradecer aí a população que se engajou, porque o voto não é obrigatório, né? Então, votou quem quis votar, quem se disponibilizou a sair da sua casa, vir dar o voto de confiança no seu representante do Conselho Tutelar, e, de fato, terminamos o dia hoje, terminamos aqui em Santa Cruz, né? As outras cidades ainda com bastante trabalho pela frente, mas terminamos com tudo tranquilo até o momento. Essa eleição que foi marcada em alguns outros municípios, né, com cancelamento, algumas intercorrências, né, confusão na chegada de urnas eletrônicas, Ceará-Mirim, Natal, outro município também teve o cancelamento da eleição, né, enfim, aqui em Santa Cruz, na comarca aqui da regional, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, aqui não tivemos nenhuma intercorrência que resulte em anulação de eleição, não. Pelo menos que seja do nosso conhecimento até o momento, não. Realmente houve 3 cidades que cancelaram a eleição, né? Tiveram que anular o pleito e vão refazer, que no caso Natal, Areia Branca e Ceará-Mirim, até onde eu tive conhecimento. Muito bem. Deise, vamos anunciar então o nome. Nós estamos gravando essa nossa participação aqui no Primeira Hora para este dia, né, para essa segunda-feira. E aí nós tivemos, inclusive, participamos agora ao vivo, anunciando o resultado, né, para os ouvintes da 98.3. Deise, apresenta aí mais uma vez os nomes dos que, enfim, conseguiram as primeiras colocações e são os candidatos eleitos aqui para o Conselho Tutelar. Isso, aí a gente vai para os 5 primeiros colocados, que a gente segue a seguinte ordem. Primeiro lugar, Edna Thelma, 423 votos. Segundo
lugar, Ritinha Lima, 331 votos. Terceiro lugar, Luriane Confessor, 301 votos. Quarto lugar, Edson Perfume, 251 votos. No quinto lugar, Maria Elizabeth, com 230 votos. Esses são os 5 primeiros colocados e eleitos. E aí a gente segue uma sequência de suplentes. Em sexto lugar, Josa Gomes, 179 votos. Titi Batista, em sétimo lugar, 162. Oitavo lugar, Idalino Suplicy, 122. E em nono lugar, José Wilson, 111 votos. E o que acontece a partir de agora com o resultado da eleição? Qual a recomendação para os candidatos eleitos? Olha, a partir de agora, a comissão ela vai homologar esse processo todo, toda a ocorrência. Uma vez homologada, a gente vai passar para a segunda parte, que vai tratar da diplomação. Uma vez diplomado, a gente vai trabalhar a posse, que já tem data 9 de janeiro de 2024. Muito bem. Então, Ricardo, os conselheiros eleitos eles têm um papel muito importante, né, na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, né, na defesa daquilo que reza ali o Estatuto da Criança e o Adolescente, o ECA. Né? Existe um trabalho, uma parceria com o Ministério Público, né, para garantir todos esses direitos? Sim, existe. Nós trabalhamos no que a gente chama de rede de proteção. A rede de proteção compõe o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS. Então, todos esses órgãos estão irmanados, né, trabalham no mesmo propósito de assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar, nós costumamos dizer que é a porta de entrada do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, geralmente, quando chega uma denúncia de negligência, de algum tipo de maus tratos, situação de evasão escolar, enfim, situações que colocam em risco o direito da criança ou adolescente, e o Conselho Tutelar é o primeiro órgão a ser acionado. Ele tem uma série de providências a adotar. A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, confere ao Conselho Tutelar diversas medidas de proteção que são aplicadas, que eles têm autonomia para aplicar, independentemente do Ministério Público, do Poder Judiciário, né? E vão fazer todo o serviço, todo o trabalho de acompanhamento familiar, juntamente com os demais integrantes da rede, notadamente, no primeiro momento, o CRAS, o CREAS. O CRAS é proteção social básica, o CREAS é proteção social especial, justamente nessa situação de direitos violados, é quem atua também prioritariamente, junto com o Conselho Tutelar. E, naturalmente, se o acompanhamento familiar não resultar em uma eficiência, digamos assim, né, isso vai chegar ao Ministério Público para que possamos tomar medidas judiciais. Muitas vezes tem que ajuizar ações de destituição do poder familiar, colocar essas crianças no seio da família, de membros da família extensa, algum tio, um avô, um primo, ou até mesmo uma instituição de acolhimento, né, como temos aqui o Lar Pequeno Vitinho. Então, justamente nessas situações que resultam em suspensão ou perda do poder familiar. Certo? Então, o trabalho realmente é articulado, o Conselho Tutelar frequentemente encaminha relatórios ao Ministério Público, fazemos reuniões com os membros do Conselho Tutelar, com as famílias, buscamos sempre que a criança e o adolescente permaneça no seio da sua família natural e que essa família ela seja reestruturada para superar a situação de risco inicialmente vivenciada. Né? Claro que isso aí não acontecendo, aí chega-se ao ponto extremo de ter que adotar alguma medida judicial e suspender ou até mesmo gerar a perda do poder familiar e o encaminhamento da criança para a família extensa, família substituta, ou até mesmo instituições de acolhimento, e em último caso, até mesmo quando o processo é concluído, a criança é desacolhida e vai para uma adoção. Então, ela muda de família, né, digamos assim, porque a mãe ou o pai perderam o poder familiar sobre aquela criança. Certo. Deise, após essa eleição, também os candidatos eleitos passam por uma espécie de capacitação, né, para já chegarem, até mesmo antes da posse de todos eles, ou após a posse também, é um trabalho também que é contínuo, né, de capacitação, de aprimoramento do trabalho, né, de conselho tutelar, conselheiro. Isso mesmo. A partir da posse, a gente já inicia o processo de capacitação. Dos 5 conselheiros, 3 está sendo reeleito, né? Que aí a gente pode citar Edna Thelma, Ritinha Lima e Luriane, que já são conselheiras. E aí entra 2 novos, que é Edson e Maria Elizabeth. Então a gente começa a trabalhar também num processo de reciclagem com os que
foram reeleitos, e aí num processo de capacitação mais profunda nos mais novos 2 que vêm para somar. Sempre de imediato, a gente também já faz a capacitação para o 6º lugar também, tendo em vista que logo um ano seguinte inicia o processo de férias, né? Então a gente já começa a trabalhar pelo menos o 6º lugar nesse processo de capacitação também, João. Muito bem, então aqui a gente quer agradecer. Doutor Ricardo, muito obrigado. Alguma outra informação, tanto o doutor Ricardo como o Deise queiram repassar, até para os próprios eleitos, os demais candidatos, para os nossos ouvintes, fiquem inteiramente à vontade. Não, só agradecer aqui a divulgação, né, desse processo de escolha. De fato, ele tem ganhado cada vez mais relevância no âmbito da coletividade, da comunidade, e agradecer a participação de cada um que se disponibilizou a sair da sua casa e vir exercer o direito de voto. E agora, efetivamente, também cobrar que o Conselho tenha o seu papel, né, de destaque e de proatividade aqui no âmbito da tutela dos direitos da criança e do adolescente. Muito bem, Deise. Eu quero estender o agradecimento, como o doutor Ricardo disse, durante todo esse processo do lançamento do edital, da prova, de toda a divulgação, a rádio teve aqui conosco e é uma forma de que a gente amplie, né? A gente teve aí 10% do que estava aptos a votar e o que era previsto, e aí a gente fica muito feliz. Muito obrigada. Muito bem, cerca de 2.110 pessoas compareceram aqui ao Colégio Estadual Professor Francisco de Assis Dias Ribeiro, né, para executar o seu voto aqui em Santa Cruz, como o doutor Ricardo falou, urna eletrônica, né? Isso também ajudou a trazer um resultado mais rápido aqui para que todos possam, como vocês estão acompanhando aí, nós tivemos por volta das 5h30 mesmo que o resultado já sendo divulgado aqui pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então as informações são essas, agradecer aqui o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes para o Primeira Hora, é com você, Albenise René.